Bom, o que eu posso falar, pessoal, para vocês sobre Gremory, né, a Duquesa Gremory? É um espírito que é uma faca de dois gumes. Há uma não, né? Tô sendo modesto. Há várias controvérsias aí em relação ao trabalho com esse espírito. Pelo menos até então. Eu vou desmistificar algumas coisas aqui e eu vou trazer certas opiniões, certos apontamentos que posso dizer que eles vão além das estatísticas convencionais, tá? Mas o que é fato aqui? Não é um, não é dois magistas, são vários magistas nas comunidades aí, nacional até internacional, que relatam que Gremory, no sentido de trabalho amoroso, que é uma das especialidades de Gremory, né, de trazer mulheres a magistas homens, ou a consulentes, né, homens, a qual o magista faz aquele determinado trabalho, Gremory, de fato, ela é muito eficiente nisso, seja para relacionamentos assim mais casuais, apenas para questão sexual ou para relacionamentos um pouco mais, né, um pouco mais duradouros, assim, mais formais. Gremory, ela é muito eficiente nisso. Porém, também há relatos de pessoas que perceberam um fenômeno de vampirismo energético partindo de Gremory ou dos legionários dela, quando os atos eram consumados, é que vocês me entendem, só para não desmonetizar o vídeo, né? Então é comum a gente ver relatos de pessoas que fizeram, né, magistas homens que trabalharam com Gremory para ter ali relacionamentos, para ter sexo e tudo mais, mas depois relataram que o espírito começou a vampirizar, o espírito começou a de alguma forma perseguir o magista e aproveitar desses momentos para se alimentar ali, de uma energia sexual ou tirar algum proveito daquilo. E essa era uma das minhas curiosidades antes de eu fazer, né, o meu primeiro contato com Gremory. Era uma das minhas curiosidades em saber o porquê que isso ocorria. O vídeo passado a gente falou de Andras, né? E a mesma coisa, a mesma curiosidade que me motivou a evocar Andras, me motivou também a trabalhar com Gremory. E a mesma pergunta que eu fiz a Andras, eu fiz também a Gremory nesse sentido de por que isso ocorre. Isso é verdade? Isso ocorre de fato? E Gremory me falou que sim, procede. Em determinados casos, ela realmente se aproveita de relações que o magista está tendo para vampirizar ou para alimentar os legionários ou tirar algum proveito energético dessa situação toda. Mas isso não é gratuito. Isso não é simplesmente por fazer. Existe tudo um fundamento, existe todo um porquê de que isso acontece. Agora falando da minha própria visão, da minha perspectiva em relação ao espírito do trabalho aí que eu venho fazendo aí nos últimos tempos com esse espírito. É um espírito um pouquinho injustiçado, tá, pessoal? Um pouquinho injustiçado. Ah, mas vários magistas tiveram resultado negativo, sim. Eu não estou descreditando disso, até porque a própria Gremory fala que realmente ela é responsável por essas questões. Mas segundo ela, ela parte dessas posturas assim um pouco mais maliciosas, porque a grande maioria dos magistas que a evocam veem ela ou tratam ela como um espírito fútil, como um espírito vulgar que só tem a oferecer em relação às questões amorosas ou às questões sexuais. Então, eu sempre falei isso aqui para vocês, pessoal, ao longo de vários vídeos sobre Goetia, sobre autoridade espiritual e papapá. Os espíritos, de um modo geral, vamos supor que você esteja usando um sistema salomônico, por exemplo, eles não se ofendem com o sistema em si ou o método pelo qual eles foram chamados. O que vai fazer com que o espírito simpatize ou não com você, odeie ou não você, é a maneira como você enxerga ele, a maneira como você trata, respeita ou desrespeita o espírito. Então o fato é que a grande maioria dos magistas que evocam Gremory tratam ela como um espírito vulgar, porque ouviram falar de outros magistas, que é um espírito que trabalha nas questões amorosas, nas questões sexuais. E isso gera uma ideia na mente, né, dos magistas de que é um espírito vulgar, um espírito que trabalha só em questões sexuais e só serve para aquilo. Então, quando o magista adota essa postura mais prepotente de julgar o espírito ou tratar o espírito, colocar um rótulo no espírito e menosprezar ele de alguma forma, o espírito se sente ofendido. Você está alfinetando o ego daquele espírito. A gente sempre fala, né, que os espíritos da Goethe, eles possuem ego. Então é como se fossem seres humanos, cada um tem seu ego. Cada um reage diferente à maneira como é tratado. E não é assim, não é diferente com Gremory. Então Gremory assume que de fato em alguns casos ela se aproveita, ela parte de uma conduta mais maliciosa, mas segundo ela está partindo assim
apenas dando troco por conta da maneira como ela foi tratada, da maneira como ela foi julgada ou subjugada pelo magista. De um modo geral, pessoal, é um espírito que os próprios grimórios já descrevem, só que as pessoas acabam focando só na parte amorosa, só na parte sexual e se esquecem das outras questões que o espírito trabalha. Então, outras questões que são citadas pelos grimórios, a maioria, discerne passado, presente e futuro. Então, para questões de divinação, quando um grimório fala, pessoal, que o espírito discerne passado, presente e futuro, quer dizer que ele é um espírito que pode te aconselhar, que ele pode trazer sabedoria para você entender uma situação do passado, para você entender o seu presente, para você de repente ali conseguir pescar alguma coisa em relação ao seu futuro. Então, discernir presente, passado e futuro quer dizer que o espírito tem acesso a registros acásticos, quer dizer que ele pode te trazer conhecimento de coisas que acontecem ou aconteceram, vão acontecer, que estão muito além da sua visão. Isso é muito rico, isso é realmente uma coisa que, assim, se você souber trabalhar, se você souber explorar esse potencial dos espíritos, você consegue bastante coisa, bastante resultado interessante, legal mesmo, e que pode te ajudar em N coisas na sua vida. É dito também que Gremory atua no descobrimento de tesouros, então sim, Gremory também atua em alguns aspectos de abertura de caminho, porque como a gente já falou aqui também em outros vídeos do canal, descobrir tesouros não é literalmente achar um baú enterrado com ouro, né, em algum lugar. Descobrir tesouros está mais para descobrir oportunidades que vão te trazer algum tipo de riqueza. E riqueza variável, talvez riqueza possa ser dinheiro de fato, mas possa ser outras experiências, possa ser tipos de vivências ou situações, então oportunidades de adquirir algo valoroso, algo que seja de fato rico, né, dentro dessa questão aí relativa da riqueza. E isso é o que está nos Grimórios, mas segundo o que Gremory me transmitiu dentro das minhas ritualísticas, dos meus contatos com ela também é um espírito que gosta e prefere trabalhar com mulheres. Sim, a grande maioria dos evocadores de Gremory são magistas homens, porque é dito, né, homens héteros, né, porque é dito que Gremory é especialista em trazer o amor de uma mulher para com um homem. Mas Gremory, segundo o que ela me transmitiu, ela gosta de trabalhar com mulheres e ela tem aí uma vasta influência dentro das questões femininas em si. Então, Gremory, ela atua em questões femininas como, por exemplo, questões de autoestima feminina, questões de empoderamento feminino, da saúde da mulher de um modo geral, tanto a saúde energética quanto a saúde íntima, saúde ginecológica. Então isso foram coisas que ela foi me revelando, ela foi me passando, né, com o passar dos tempos. É um espírito que gosta de ajudar mulheres e que simpatiza muito mais com mulheres. Isso não está descrito nos Grimórios, infelizmente. E a gente sempre fala também que os Grimórios eles são só a ponta, né, do iceberg. Tipo, existem várias outras funções dos espíritos que elas não são exploradas, ou até são exploradas, só que elas não são descritas, né, não nos Grimórios clássicos. Por isso que eu, na medida do possível, sempre tento, né, explorar e compartilhar aqui com vocês o que eu consegui extrair de novo, né, daquele espírito, do trabalho, da comunhão com aquele espírito. Então você aí que é mulher, que é magista praticante de Goethe, eu posso, assim, me arriscar a dizer, claro, não é a mesma coisa, não tem nada a ver, mas Gremory é como se fosse uma versão de Lilith. Ela é como se fosse Lilith. Ela tem trabalhos muito parecidos com a essência de Lilith, principalmente nessas questões femininas, né? Então, muita coisa do que Lilith trabalha, das questões femininas, Gremory pode trabalhar também. Mas, de repente, você, que é mulher, que é magista, né, da cerimonial salomônica, que de repente não sente afinidade ou não tem ainda os conhecimentos da demonolatria ou magia clifótica para trabalhar com Lilith, você pode iniciar esses trabalhos das suas questões femininas trabalhando com Gremory, através do sistema da Goethe, por exemplo, certo? Sobre as questões de relacionamento, pessoal, e das questões sexuais, muita gente pergunta também: ah, Dalton, mas será que Gremory não pode trazer o amor de um homem para uma mulher? Ou de um homem com homem, uma mulher com uma mulher? Sim, pessoal, a especialidade de Gremory é trazer amor de mulheres a homens. Mas segundo também o que eu aprendi com ela, para que um espírito ele possa trazer o amor de uma mulher para um homem, o espírito precisa saber manipular a energia sexual e a energia amorosa feminina e energia sexual e energia amorosa masculina. Então, é apenas aí uma especialidade dela trazer o amor de mulheres para homens, mas assim, de um modo geral, ela também consegue fazer esse processo assim inverso e também trabalhar em relacionamentos homoafetivos, certo? Então, essa dúvida aí também já fica respondida, porque eu sei que também é um interesse de bastante pessoas, né, de trabalhar esses aspectos amorosos de Gremory.
mas não da forma convencional como está descrito, né, nos grimórios. Como a mesma diz, ela até prefere trabalhar com mulheres. Então você que é mulher, que de repente está querendo fazer um trabalho amoroso para alguma pessoa específica, né, um homem ou outra mulher, você também pode trabalhar alguns desses aspectos com Grimoire. Só que lembre-se, pessoal, não é um espírito que atua somente em questões amorosas. Vocês, em hipótese alguma, devem tratar o espírito ou rotular o espírito dessa forma, porque, novamente, senão você vai estar menosprezando, você vai estar de alguma forma ofendendo o espírito. Se você projeta essa visão vulgar do espírito, essa visão mesquinha, vai dificultar no seu relacionamento, vai dificultar em criar um bom estreitamento de vínculo com o espírito, e isso pode provocar condutas assim, condutas mais, né, mais ruins da parte do espírito em relação a você. Então os magistas que relatam, né, as questões negativas provavelmente partiram desse princípio, partiram de uma postura um pouquinho mais desrespeitosa e deu no que deu. Então, como eu falei, na minha concepção, galera, é um espírito assim bastante injustiçado. Claro, não é um espírito assim, não é um santo, né? A gente não está falando aqui de um anjo, é realmente um espírito que assume a malícia em certos casos, mas assim, não vejo e não vi como sendo esse espírito negativo aí como as pessoas, a grande maioria das pessoas relatam, tá? Novamente, minha opinião, minha perspectiva de trabalho com o espírito, eu estou compartilhando aqui, né, de repente para a fim de compartilhar mesmo conhecimento, se servir para vocês de alguma forma, ou se vocês quiserem comprovar isso por conta própria, fazendo as experiências, também vocês devem fazer isso, né? Fiquem à vontade para fazer isso também. Falando de resultados, eu vou deixar na tela aí agora, sei que vocês devem estar curiosos, né, para saber se eu tive algum resultado recente. Eu não tive para mim, porque eu sou um cara casado, então eu tive um resultado recente com Gremlin, para abrir caminhos amorosos para um consulente, homem. E, enfim, eu não vou contar a história porque ele mesmo já descreveu em texto, então eu vou deixar aí na tela para vocês lerem, pausem o vídeo, leiam e vocês vão ver aí como é bastante interessante. Viram só? Então realmente Grimoire ela é bastante eficiente nas questões amorosas, pessoal. Mas vai muito além disso. Outra questão que eu também esqueci de falar, para vocês verem, até bastante coisa, né, que Grimoire trabalha. Grimoire trabalha em aspectos de autoconhecimento. Ela rege a consciência humana, ou ela entende sobre a consciência humana, ela pode ensinar o ser humano acerca da sua própria consciência. Isso sim, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, processos de autoconhecimento, você que está num processo de autoconhecimento, ou que busca pelo autoconhecimento, também é uma coisa que você pode trabalhar com Gremlin. De repente você já aproveita o rito, né, vai trabalhar um aspecto amoroso, vai trabalhar um aspecto feminino, já trabalha também um aspecto de autoconhecimento se você julgar que isso seja necessário para você naquele momento. Então, novamente, espírito bastante versátil. Espírito bastante versátil. Eu vejo como sendo um espírito pouco explorado nesse sentido, né, das outras facetas, das outras áreas de atuação. É uma pena, porque realmente é um espírito que tem, de fato, muito além para oferecer, e as pessoas, infelizmente, acabam, de fato, só prestando atenção, ou só usufruindo, ou só repetindo pedidos massivamente só acerca das questões amorosas, e aí, de fato, é complicado de você querer ter ou desenvolver um bom relacionamento com a entidade se você parte dessa postura repetitiva ou dessa visão mais limitada sobre o espírito, tranquilo? Mas é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha esclarecido dúvidas, caso você esteja procurando, né, trabalhar com Grimoire, que tenha trazido algum conhecimento útil para vocês. E novamente, isso é uma coisa que parte da minha experiência com o espírito. Eu sempre falo para vocês assim a verdade do que eu pratico. Muitos espíritos, por exemplo, Andras, eu sempre ouvi falar que Andras era um espírito terrível, terrível. Eu fiquei me perguntando, pô, será que é assim mesmo? Será que é realmente assim? E quando eu tive a minha experiência, eu vi que sim, de fato era assim. Então, muitos espíritos, eu vou, faço a ritualística e confirmo que de fato são espíritos mais maliciosos. Mas outros espíritos, como o caso de Grimoire, eu sempre ouvi muitos relatos negativos e positivos ao mesmo tempo, né, controversos, da parte de Grimoire, mas a minha experiência até então não demonstrou isso, pessoal. Então eu sou muito honesto e vim aqui falar para vocês a minha experiência real com esse espírito, certo? É isso, pessoal. Ao longo da semana vão ter mais vídeos sobre Goetia, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui ainda em 2022, até o final do ano a gente vai dar uma ênfase bastante grande aos conteúdos de Goetia aqui no canal, tá? Provavelmente os vários vídeos aí que vão vir nas próximas semanas, nos próximos meses, vão ser sobre Goetia, certo? E aí os outros assuntos a gente vai trabalhando aí nas lives, né? Logo tem live aí no canal para responder as perguntas de vocês. A gente trabalha, né, temas diversos na live.
Mas por hora eu quero trazer aqui, né, quero dar uma ênfase aqui nos conteúdos de Goethe até o final desse ano, tranquilo? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve, compartilha o vídeo, a gente se vê no próximo vídeo.